A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, sempre debaixo da graça, da unção e da presença do nosso Deus. Muita satisfação em apresentar mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Ele sempre é veiculado pela Igreja do Nazareno, a Casa do Pai, aqui na cidade de Lages. Nós somos uma igreja, como eu já falei outras vezes, que prima pela doutrina de santidade, não somente como doutrina, mas como vivência. Nós estamos localizados na rua Mário Ribeiro Ramos, 253, no bairro São Cristóvão. Temos todas as atividades normais de uma igreja e a nossa ênfase sempre está em cima de todo o trabalho de discipulado, não apenas como uma teoria, mas como de fato uma prática onde um cuida de outro, e a gente prima por isso. Nós trabalhamos em cima disso, um cuidando de outro, para que possa chegar à maturidade e possa exercitar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu chamado dentro do corpo e a partir do corpo. Então, se você quiser nos visitar, vai ser uma honra, vai ser uma satisfação. Todas as pessoas que chegam ali na Casa do Pai são muito bem recebidas. É um dos nossos cartões de visita, vamos dizer assim, essa excelente recepção, um povo carinhoso, um povo alegre, e é assim que nós procuramos viver igreja, não apenas, vamos dizer assim, tentando tirar, mas oferecendo, dando, ajudando, fazendo o nosso melhor para que as famílias sejam restauradas, para que os nossos jovens possam ter um ambiente saudável, crescer debaixo de uma cobertura, de um cuidado, as nossas crianças possam estar sendo sempre bem amparadas. Então eu quero deixar esse convite para você que queira nos conhecer, que queira andar conosco, rua Mário Ribeiro Ramos, 253, bairro São Cristóvão, exatamente uma quadra acima da UPA. Você vai ser muito bem recebido se você quiser estar lá conosco. Eu quero trabalhar com vocês, meditando um pouquinho, no Salmo de número 51, vou ler apenas um versículo por hora, Salmo 51, verso 13, que diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vou fazer a leitura novamente. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quero repartir algumas coisas preciosas a partir desse salmo muito conhecido. O Salmo 51, ele foi composto por Davi. Davi ficou conhecido como sendo o homem segundo o coração de Deus, e a pessoa que tem o coração segundo Deus não é aquela pessoa que não peca, mas é aquela pessoa que eventualmente peca, mas ela sabe como se arrepender e sabe como buscar a restauração. Isso aqui é muito importante você prestar atenção nisso. A pessoa, vamos dizer assim, que anda com Deus, que se relaciona com Deus, não é aquela pessoa que nunca erra, que nunca peca, mas é aquela pessoa que eventualmente peca ou erra, mas ela sabe o processo exato de como buscar e de como alcançar a restauração. Como eu disse, o Salmo 51 foi composto por Davi, e ele o compôs no momento exato em que ele cometeu adultério na vida. Ele não planejou isso, não buscou isso, mas por falta de vigilância e talvez por ter assumido uma estratégia errada na sua vida, de não ter ido para a guerra e ter ficado em casa, no seu palácio. E a Bíblia diz que um belo dia, à tarde, ele se levanta e ele olha do terraço do palácio, e ele vê uma mulher, Batseba, tomando banho, e ele se encanta pela beleza daquela mulher e manda trazer aquela mulher para o palácio. E ele então comete adultério, e mais tarde ele manda vir o marido, Urias, para que ele passe um tempo com a esposa, mas a esposa, ele não foi fazer isso, ficou na guarda do palácio. E então, o que acontece? Davi manda ele para a frente de batalha, e ele foi alvejado e morto. Então ele planejou toda a morte daquele homem para tentar encobrir um pecado. Veja bem,
pecado não se encobre, pecado se confessa. Presta atenção nisso, que isso aqui é demais. Um pecado jamais pode ser escondido, ele precisa ser confessado, porque quando há confissão existe tratamento. Nós temos que entender, Deus não quer que a gente peque. Nós temos que entender que Deus não nos planejou para o pecado ou para as coisas erradas, mas quando ele eventualmente acontece ou por maldade ou por falta de vigilância, no caso de Davi foram os dois, ou por maldade ou por excesso, vamos dizer assim, de uma falta de uma vigilância, o que aconteceu? Ele entrou em pecado, mas ele se arrependeu. O profeta Natan, e graças a Deus que Deus tem os seus profetas sempre de plantão, o profeta não é aquele que empurra o dedo, mas o profeta é aquele que nos ajuda a acertar o alvo. O profeta é aquele que nos ajuda a convergir para os planos e para os propósitos de Deus. O profeta é aquele que entende o que está no coração do Pai, o que está no coração de Deus, e ele traz isso à luz de alguma maneira, por sabedoria, por graça, por misericórdia, não apenas pela funcionalidade do seu cargo, mas porque ele tem o amor pelas pessoas. Então o que Natan, o profeta, faz? Ele vai até Davi, ele conta uma história, e a história dizia que, ele, ao chegar ao final daquela história, Davi diz, mas esse homem ele precisa morrer. Por quê? Porque ele usou a única ovelhinha que o vizinho tinha para fazer um churrasco para aquele homem que chegou de visita à sua casa. E o profeta Natan diz, você foi o cara, você foi o homem que agiu assim. E então Davi ele faz, vamos dizer assim, uma das orações mais curtas que nós temos registradas na Bíblia. Pequei, Senhor. Ele pecou, ele fez a confissão, e quando ele faz a confissão, ele abre o coração para que a restauração de Deus possa acontecer. Depois desse processo de arrependimento, é que Davi compõe o Salmo 51, o Salmo 32, que são os salmos de confissão pós-pecado. Eu acho interessante, eu acho muito bacana. Então ele diz no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. No verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. No verso 17 ele disse, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, ele teve o tempo de mostrar para Deus o quanto ele estava arrependido da sua maldade, do seu ato cometido daquela maneira atroz contra Urias e contra Batseba. Muito bem, isso posto, ele faz toda essa confissão, e no verso 13, que foi o versículo que eu li, diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que eu quero trabalhar com você neste momento? Tem pessoas que elas querem sair logo pregando. Tem pessoas que elas querem sair logo anunciando. E eu tenho pessoas que às vezes chegam lá na igreja e falam assim, o que eu preciso fazer para pregar na sua igreja? E quem me conhece sabe que raramente alguém prega no púlpito pelo qual eu sou responsável. Eu entrego o meu púlpito para quem eu tenho extrema confiança. Por quê? Porque aquela igreja foi colocada sob os meus cuidados. Eu sou responsável por cada uma daquelas vidas, e um dia eu vou ter que prestar contas diante de Deus por essas vidas que Ele me deu para cuidar e para pastorear. E de repente eu coloco uma pessoa lá que vai pregar alguma coisa, anunciar alguma coisa que eu não creia, ou que a pessoa não tenha base na sua vida, ou não tem uma vida consistente, cristãmente falando, e aí vem lá e coloca a igreja sob o peso de uma palavra. Então assim, o que eu aconselho, o que eu oriento, que é a nossa base de andança com o Senhor, é a nossa base de aliança com Ele, seja, vamos dizer assim, de um processo, ou seja, momentâneo, mas o importante é que haja essa aliança de conversão, essa aliança que ateste que houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de rumos, de gostos, de preferências. Veja bem, olha só o que eu vou dizer. Nós não pregamos na igreja do Nazareno, na casa do Pai aqui em Lages, a doutrina da impecabilidade. O que é isso, pastor? Ou seja, nós não pregamos que uma pessoa jamais vai pecar. Não. Nós pregamos que o pecado é uma possibilidade.
Não é algo que fatalmente vai acontecer, mas ele é uma possibilidade pela falta de vigilância, pela falta de consagração, pela falta de relacionamento com Deus. O pecado pode ser uma possibilidade, ou seja, você e eu, qualquer um de nós, está sujeito a pecar contra o Senhor, a violar um dos mandamentos estabelecidos na palavra. Não importa a razão, não importam os motivos. É possível que isso aconteça. Então a grande questão é, o que é que nós fazemos depois? Que foi o tema do último programa que eu apresentei aqui. O que é que nós fazemos depois que nós somos abençoados? Ou o que é que nós fazemos depois que nós cometemos um pecado? Depois que nós cometemos um pecado, só resta a alternativa de arrependimento e confissão. Quando nós nos arrependemos, nós estamos dizendo para Deus e para aqueles que estão à nossa volta, que foram os ofendidos, os maculados pelo pecado, nós estamos dizendo: olha, eu não quero mais cometer esse ato. Arrependimento é isso, é não voltar ao próprio vômito. Arrependimento é não voltar a cometer aquele pecado, ou seja, eu errei. De alguma maneira, por falta de amor, de vigilância, de constância, eu errei. Eu pequei, eu transgredi um mandamento do Senhor, mas eu não quero mais viver assim, eu não quero mais andar errado. Então eu me arrependo, e o que eu faço? Eu confesso o meu pecado. Quando eu me arrependo e eu confesso o meu pecado, Deus, ele perdoa. Por quê? Porque ele conhece a sinceridade do coração. Ele sabe que não é uma coisa simplesmente da boca para fora. Então Deus, e somente ele, tem essa capacidade de saber exatamente o que está aqui dentro. Se o que eu estou sentindo está sendo movido pela ação do Espírito Santo que está em mim e sobre mim, me levando a uma mudança de vida. Isso é muito profundo, o que eu estou te passando aqui agora, o que eu estou liberando sobre a sua vida. Não existe pecado para o qual não exista a solução que vem do alto. Não existe pecado que o diabo tenha levantado, que tenha feito, induzido a pessoa a chegar, para o qual Deus não tenha o remédio. O remédio é o perdão mediante arrependimento e confissão. Quero repetir, o remédio de Deus é o perdão mediante o arrependimento e confissão. Aquele que se arrepende, que confessa e abandona e deixa, diz o salmista, ele alcançará do Senhor a misericórdia. E o que nós vemos aqui é um homem, no Salmo 51, Davi, com o coração extremamente arrependido. Pequei. Ou seja, eu cometi uma loucura. Eu cometi uma insanidade. Eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu defraudei uma pessoa. E eu mandei matar o marido dela. Foi isso que Davi fez. Olha que coisa grave. E aí o Senhor perdoou o pecado dele. Pode parecer loucura, mas somente a igreja cristã, somente a fé cristã é que prega isso. Arrependimento gera perdão. Perdão gera reconciliação. E reconciliação gera mudança. Entendeu? Esse é o processo. Então Davi, ele diz: eu vou ensinar aos homens, aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores vão se converter a ti. E então aonde eu quero dar ênfase é no então. Eu sempre prego e ensino na igreja que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Toda palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. O então é sintomático. O então só é possível a partir do que aconteceu antes, que foi o processo de arrependimento e conversão verdadeira de Davi. Ele se arrepende e confessa, e então ele anuncia aos transgressores, aos pecadores, para que se convertam ao Senhor. A primeira etapa, a primeira coisa que precisa acontecer é o arrependimento e a confissão. Após esse processo, então o crente estaria pronto para pregar a palavra. Aliado a esse exemplo de Davi, eu sempre cito um do Novo Testamento, que é o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi chamado para andar com o Senhor Jesus a partir do testemunho do seu próprio irmão. André disse: achei o Messias, eu achei o Salvador. E levou, diz o texto no Evangelho de João capítulo 1, a partir do verso 35 até o 42, diz o texto que ele levou Pedro até Jesus. E ali foi um levar físico,
Talvez André tenha colocado a mão no ombro de Pedro e tenha dito: olha, eu vou te apresentar um camarada, uma pessoa que mudou a minha história, que mudou a minha vida, e ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida também. E o leva a Jesus então fisicamente, mas esse levar também pode ser um levar no sentido de apresentar aquele que pode mudar a história de uma pessoa. O conduziu, o levou. Por exemplo, eu tenho pessoas que me conduziram a Cristo. Eu tenho pessoas que tiraram tempo, que reservaram tempo num sábado à noite, depois de eu chegar cansado, estava trabalhando num sítio de um japonês, numa cidadezinha chamada Ivoti, no Rio Grande do Sul. Estava lá ganhando meu dinheirinho, colhendo laranjas, e eu cheguei cansado, aqueles dois moços se apresentaram e começaram a falar de Jesus para mim. E no dia 29 de maio de 1980 eu tomei a consciência de que eu não podia conduzir mais a minha vida daquela maneira, e eu então recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e todas as coisas convergiram a partir daquela data para o cumprimento do plano e do propósito que Deus teria na minha vida. Hoje eu sou o que sou, porque alguém tirou o tempo para me apresentar Cristo, para me levar a Cristo, para me conduzir a Cristo. Alguém reservou tempo de qualidade, tempo de excelência, para que eu pudesse entender a graça, entender a misericórdia, entender o quanto Deus me ama. Isso é fantástico. Seu tempo investido na vida de pessoas não é e não será jamais um tempo perdido. É o melhor tempo. É o tempo que você pode sentar com alguém, tomar um bom chimarrão, uma boa conversa, e você dialogar sobre as coisas eternas, falar sobre eternidade, falar sobre aquilo que dá sentido, aquilo que produz propósito. Então todas as pessoas que tiveram a sua vida mudada, tiveram porque alguém teve graça, porque alguém teve misericórdia, porque alguém teve tempo, porque alguém reservou tempo de qualidade para conduzir essa pessoa à sua novidade de vida. André fez isso com Pedro. Capítulo 22 de Lucas, verso 32, nós vemos o apóstolo Pedro sendo vocacionado pelo próprio Senhor Jesus. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E eu faço aqui uma diferença entre chamado e vocação. Chamado, todos nós somos. Nós somos chamados para sermos filhos, somos chamados para sermos santos, mas esses chamados são também vocacionados, e aí nós estamos falando de missão, e aí nós estamos falando de ministério, aí nós estamos falando de atuação. Uma coisa é ser e outra coisa é agir, uma coisa é ser e outra coisa é atuar. Então Pedro, ele foi chamado e ele foi vocacionado. Agora veja bem, como chamado e como vocacionado, teve um momento na vida de Pedro, e isso está registrado lá em Lucas 22, no verso 62, que ele negou Jesus. Quando o Senhor Jesus estava sendo conduzido ao seu processo de condenação para ser crucificado, chega uma pessoa e diz: não, você é discípulo dele. Ele falou: não, eu não conheço esse homem, não sei quem é. Chega mais uma pessoa e fala: não, olha, eu sei que você andava com ele aí, esse homem que está sendo condenado, você é discípulo dele. Não, eu não conheço esse homem. Então chega uma criada e fala assim: olha, o teu jeito de falar te denuncia, você é discípulo desse homem. E o texto diz que Pedro então começa a praguejar. Eu fico arrepiado só de lembrar e de pensar nas coisas que um pescador, alguém que vivia em cima de um barco, teria coragem de pronunciar em relação a Cristo. A palavra diz que ele praguejou, e a palavra no texto original grego, quando fala em praguejar, é amaldiçoar. E ele amaldiçoou primeiro o seu dia natalício, e depois ele amaldiçoou a pessoa, no caso a pessoa de Cristo. Então ele faz a coisa mais improvável e impensada possível, para mostrar para aquela mulher: olha, eu não tenho nada a ver com esse homem que está sendo condenado. E o Senhor Jesus teria dito para ele antes: olha, Pedro teria dito: olha, eu vou contigo, mestre, eu vou contigo para a morte, eu vou contigo para a cruz. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Todos podem negar, menos eu. Então no momento em que Pedro nega a Cristo pela 3ª vez, o galo cantou. E Pedro, ele cai em si, e o texto diz que ele sai e chora amargamente. Mais tarde, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele encontra Pedro numa praia,
E nessa praia eu estive quando eu estive em Israel. Foi um dos momentos, e eu me emociono de falar disso, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque era uma praieca de nada, uma praiazinha pequena. E eu sentei sobre uma pedra que havia lá. E as pessoas que estavam comigo diziam: vamos, pastor, vamos, temos mais coisa para ver. Eu falei assim: me deixa aqui, gente, me deixa aqui, porque aqui, neste lugar, eu leio e eu aprendo que o meu Senhor Jesus não desistiu de uma pessoa porque ela pecou. Ali o Senhor Jesus demonstrou o amor por Pedro, colocando, quem sabe, a mão no seu ombro e dizendo: Pedro, você me ama, você me ama. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E ali houve o processo de restauração da vida de Pedro, e eu acho isso a coisa mais fantástica, porque Jesus, ele nunca desiste de alguém. As pessoas hoje desistem muito facilmente, mas Jesus nunca desiste de alguém, mesmo que esse alguém tenha pecado. Deus, ele nunca desiste de alguém, mesmo que esse alguém tenha pecado, como no caso de Davi. Deus não desistiu dele. Jesus não desistiu de Pedro. Deus não desiste de você. Jesus não desistiu de mim e jamais vai desistir de você. Queria que você colocasse essa mensagem dentro do seu coração, porque ela vai mudar a sua história. Pode fazer isso? Vamos orar. Meu Pai amado, meu Deus de amor, meu Deus de misericórdia, eu te agradeço porque um dia o Senhor nos amou e o Senhor continua nos amando. Eu te agradeço porque o Senhor não leva em conta os pecados da nossa ignorância, mas o Senhor nos perdoa, nos purifica e nos santifica e abre um futuro maravilhoso, um futuro glorioso, para que possamos caminhar para a tua honra e para a tua glória. Eu te agradeço porque o Senhor não tem desistido das nossas vidas. Em nome de Jesus, coloca a tua mão de graça, de misericórdia, e esse que está se sentindo enfraquecido, rejeitado, menosprezado, que neste momento o Senhor esteja colocando essa pessoa em pé e mostrando para ela o futuro brilhante que o Senhor tem reservado. Em nome de Jesus, eu agradeço o privilégio de poder repartir essa palavra com toda simplicidade. Em teu nome, Senhor. Amém e amém. Valeu, gente amada. Me perdoem a emoção, mas que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.